E aí, essa é a mais, vamos dizer assim, a mais velhinha, né? Aquela com mais tempo de casa, aquela com mais história para contar, que é a Decred, né? A Decred, ela trouxe assim, lá no início, assim, de 2003, esse início, você vê que e a Decred, que vocês colocam para mim? Ela vem informação de cartão de débito ou cartão de débito e crédito? Respondam aí para mim. A Decred, que ela vem? Informação de débito, informação de crédito e débito ou só informação de crédito? Vou ver aí, vou botar vocês para trabalhar. Não. Hoje a Decred ela só trabalha com informações de crédito, né, André? Então assim que porque ela é mais antiga naquele momento e também porque as informações de débito passavam pelos bancos, entendeu? Então assim hoje por isso que a Receita Federal utiliza também a DIMP, porque a Decred hoje ela trabalha com as informações de cartões de crédito. Então, assim, mas só que ela tem um interessante, assim, né? Que ele coloca, né, lá, ó, ele vai pegar os movimentos que as pessoas às vezes ficam, principalmente assim, né, distraídas dessas questões de gasto. Ela vai pegar movimentos de cartões de crédito, né, em relação aos cartões de crédito e aos estabelecimentos credenciados. Então tem duas figuras aqui diferentes das outras. Primeiro, as administradoras de cartão, olha aquela que eu falei, né? Que era um conceito lá atrás, década de 80 ainda. A administradora de cartão de crédito. Como essa lei é mais antiga, né? Então ela conserva essa nomenclatura que já não é a realidade hoje. Hoje é credenciadora ou adquirente nessas relações. Que repassa lá. Para os efeitos da instituição, né? Então, assim, aí ele já está atacando aqui o portador do cartão, que é o CPF, ou quem recebe. Então ela tem duas vias. Por isso que ela tem esses momentos assim. Em relação aos titulares do cartão de crédito, o portador, a pessoa jurídica emissora dos cartões. Quem que é emissor do cartão? O banco. Então assim, por isso aquele quadro inicial lá que a gente trabalhou. O banco entrega um cartão para a pessoa. Então essas credenciadoras, né? O que vai acontecer? Elas vão ter que informar as informações dos titulares do cartão. Isso não está na DIMP. Isso é um equívoco que muitas vezes acontece até para esses órgãos de controle. O que acontece? O órgão de controle está fiscalizando cartão corporativo. Já vi muitas demandas nesse sentido. Cartão corporativo. Aí ele começa a suspeitar que tem algum servidor, né, alguma pessoa que está usando muito o cartão corporativo. Aí eles notificam, né, os estados querendo informação da DIMP. Só que a DIMP... Só que a DIMP, ela só tem informação na perspectiva de quem está recebendo, só do lojista, ou o CPF que também recebe. A Decred não, ela tem informação de cartão na perspectiva de quem está, primeiro momento, comprando, que aí é o titular. Mas tem também do cartão de crédito do estabelecimento credenciado, que é o lojista. Então, assim, ela é muito utilizada hoje para essas apurações, né, de abuso do cartão de crédito, operações de que a pessoa utilizou indevidamente aquele cartão, mas a DIMP não tem essa perspectiva de quem está pagando, né? Não adianta você tentar, muitas das vezes é possível também, o contabilista solicitar junto à credenciadora imagina que vocês estão fazendo uma defesa de autos ou monitoramentos que foram intimados para justificar essas movimentações de cartão que não foram declaradas. O contabilista ou o advogado pode solicitar à credenciadora esses extratos que são fornecidos ao fisco, que talvez é a única fonte de informação que vocês vão ter para descobrir se está errado ou não. Porque o que vai para o contribuinte é um extrato no regime de caixa. E a DIMP é no regime de competência. Então fica difícil você fazer a relação para provar que está errado. Entendeu? Então é muito importante isso. Você sofreu uma notificação para apuração dos débitos e créditos dali de cartões, ou sofreu um auto e quer questionar, porque ele fala assim, nunca passou esse cartão aqui. E existem isso, essa situação também ocorre. Erros pela credenciadora. Ele quer justificar que não passou aquilo ali. Só que se ele for pegar só o extrato do contribuinte,
ele não vai conseguir ter uma análise mais conciliatória para fazer a defesa, porque a DIMP é mandada para o fisco no sistema de competência. A DIMP é mandada pro lojista para ele ver ali no sistema de crédito, de caixa, que aí ele vai ver quanto que está caindo ali. Então por isso que às vezes fica, você vai ter que solicitar a credenciadora esse extrato da DIMP. E tem algumas que já tem formato até automatizado, vem por certificação digital, tudo automatizado para utilizar. Então, muita atenção nisso daí, porque, lembra, até no registro 1601, olha como é que, quando a gente começa a entender o sistema das três bases, como é que fica mais fácil para ver como que eles tendem a se harmonizar. Por isso que tem estados que vão falar assim, eu só aceito a DIMP no regime de competência. Porque para cruzar para ele, se for no regime de caixa, vai dar problema. Entendeu? Aí eu tô falando na perspectiva do fisco, né? E o que ele vai falar assim? Poxa, a DIMP chega na competência. Aí o 1601, se eu aceitar o caixa para todas as operações, o meu cruzamento vai ficar aqui com problema. E aí talvez é nessa questão que vocês vão fundamentar às vezes as defesas, os questionamentos, entendeu? Os estornos. Lembrando, DIMP, o estorno é mais demorado, porque a empresa credenciadora quer apurar aquilo. EFD está na mão do contabilista, do contribuinte encaminhar, ele pode retificar mais rápido. E aí, se o sistema interno de retaguarda dos fiscos não processar rapidamente, dá problema. Entendeu? Então são questões assim, né? Para pipocar, eu faço essas perguntas, é mais para isso mesmo. Para isso ficar pipocando na cabeça de vocês, para começar a ter algumas ideias, assim, seja de conformidade, seja alguma coisa para justificação, né? Que são solicitados. Mas entender assim que a Decred ela tem esse diferencial. Ela traz a perspectiva de quem está pagando. E muitas das vezes, né, o compartilhamento de informações o fisco precisa solicitar. E traz uma questão específica do cartão de crédito na Decred. Por isso que, quando eu falo com vocês que a Receita Federal, em algumas situações, no sistema alerta, ela pergunta se o fisco auditor, é porque ela está com informação mais de cartão de crédito. E aí agora ela já utiliza a DIMP e utiliza agora o Pix também. Né? Então, assim, tem duas perspectivas, né, para entender. E lembrando aqui, ó, esse conceito aqui, ó, bem assim pela captura e transmissão de transações do cartão de crédito. É o conceito de adquirente. O adquirente, o que ele quer? Ele adquire lojistas para fazer o sistema de intermediação dos pagamentos. Entendeu? Então, assim, essa figura do intermediador, ela cada vez mais ganha relevo, né? Aqui no Brasil a gente ainda tem muita concentração, né? Então você tem taxas que são assim, não, em alguns momentos já caiu as taxas de intermediação, mas você pega outros países ali, você tem taxas assim promocionais para datas específicas e tal. E aí, muitas das vezes, até aqui, se o contribuinte não tem um sistema de conciliação, ele vai descobrir que ele está até perdendo nesses repasses aí. Não sei se vocês têm experiência disso, mas eu conheci um lojista assim, que tinha várias filiais e ele descobriu, assim, no final, quando ele implantou esse sistema de conciliação, ele descobriu que tinha uma credenciadora que em 6 meses deixou de repassar 90 mil para ele. Se não fosse ali, ele tinha perdido e a taxa negociada não estava sendo aquela mesmo. Né? Então fica essas questões. Mas lembrando, o ponto-chave aqui, às vezes o contabilista ou o advogado precisa solicitar extratos da DIMP ou aqui mesmo da Decred para fazer a defesa, porque muitas das vezes não é o que o lojista recebeu, porque ele recebeu um regime de caixa dessas operações. Então vamos lá. Então, assim, né, como vocês, para aguardar, né, aquilo que nós falamos, para não ficar informações muito pequenas, né, operações muito pequenas, igual a DIMP tem os cortes lá de 30 operações do mês, 15 mil. A E-Financeira tem lá pessoa física, R$ 2.000 por mês, pessoa jurídica, 6 mil. A Decred também tem os cortes dela. E aí, por isso que tem esse medo, né? Se você vendeu ou comprou, né? Se você adquiriu num período ali para pessoa física acima de 5 mil, né? Essas questões ali, o montante global acima de 5 mil, né? No mês, você tem que declarar, né? Porque isso vai ser compartilhado, isso vai para o imposto de renda. É claro, pessoal, existe um momento também de acomodação, de transição. Eu vi alguns modelos aí de alguns países, alguns que assim, nesses estudos agora de declaração assistida,
Você vê que alguns países teve um processo de transição, porque senão vai impactar muito, mas a tendência é que nos próximos 5, 10 anos, essas bases todas vão conversar e vai ser entregue para o contribuinte assumir ou não aquelas operações. Isso ainda está num processo incipiente, alguns estados estão fazendo, outros não, mas e também tem isso, tem bases de dados que não foram colocadas todas no fisco. Eu conheço muito fisco que ainda não utiliza a e-financeira, fisco estadual, né? E aí, por isso que eu falei com vocês, por que alguns municípios estão chamando para fazer treinamento num sistema próprio aí da Receita Federal? É porque ali você pode receber, juntar essas bases. E aí, juntando as bases, vai ficar mais fácil de achar e ver hoje o que está em omissão ou o que não está sendo encontrado. Então, muita atenção assim, porque o futuro tende, né, principalmente para quem não se preparar, ter essas questões, esses cortes, né? Atenção com isso. Então, assim, para a pessoa física na Decred, né, desse portador do cartão, um global de 5 mil no mês e para a pessoa jurídica 10 mil. Então, faz esse corte que aí auxilia, né, a massificação dos procedimentos, né, os controles, os cruzamentos, né? E aí, alguém sabe aí, quer comentar? Quem que é essa figura aqui, ó? Private Label ou Private Label? Alguém sabe que tipo de cartão é esse? Ou empresas ligadas a isso? Já ouviram falar? Esse cartão Private Label? Isso mesmo, André. Isso mesmo, é cartão, né? CIA, aí, isso antes compensava para elas terem, mas em razão da concorrência ele vem diminuindo. Vocês verem aqui, né, um exemplo do Espírito Santo. O Espírito Santo tinha o Banescard. Hoje, né, gerou muitas dificuldades de manter aquela estrutura e tal, virou uma commodity, né? Então hoje o Private Label passou, o Banescard passou a ser da Visa, que é a bandeira. E lembra, um erro que sempre acontece: bandeira não fornece informação ao fisco, ela só é dona do modelo de negócio, né? Então bandeira, ela tá lá localizada em outros países, tem as nacionais, mas ela não é ela a responsável por processar, intermediar a operação. Então não é ela que vocês vão notificar se vocês quiserem detalhamento desses dados. Vocês vão solicitar para as credenciadoras ou a instituição financeira, né? Então o Private Label é isso mesmo que o André falou. São operações aí das grandes redes ou aqueles cartões de bandeiras próprias aí. Mas isso tende a diminuir nos últimos anos. E aí a Decred também respeita o mesmo prazo da e-financeira, que é fevereiro e agosto. Então, assim, são questões assim que precisam estar atentos, porque se eu tenho aquelas três que são extremamente massificadas para os controles e cruzamentos, quando eu venho da e-financeira para cá, eu estou aprofundando a auditoria. Entendeu? Aí geralmente são questões de fraudes estruturadas. Eu estou acompanhando, não, teve uso de cartão corporativo nessas operações, teve lançamentos que não estão bem demarcados aqui nessas contas que estão informadas, né? Ele fala aqui que depositou em tal operação, mas eu vou olhar aqui na ECD, essa conta é só de um laranja, foi para outra conta, né? Então, muita atenção nisso, porque é o que vem sendo marcado aí, a gente tem detectado também nas auditorias de aprofundamento essas fontes mais específicas, e-financeira e Decred. Era algo que eu queria deixar também você, porque a movimentação, os passos essa questão também, né, da movimentação fiscal, é importante ter esse olhar.